bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou estar a responder às vossas perguntas, nomeadamente às vossas perguntas sobre o Japão, porque foi esse o tema que vocês escolheram na secção de comunidade deste canal do YouTube. Portanto, este tópico. Portanto, lá vamos nós para este tópico. Primeira pergunta, ou pergunta mais abundante de todas. Se o Japão já abriu para turismo internacional? Sim e não. Eu vou explicar. Como vocês podem ver aqui neste post, que este post foi colocado no dia 1 de novembro nas redes sociais da Embaixada do Japão em Portugal, oficialmente o Japão já recebe turismo internacional. Com alguns países, como por exemplo Portugal, com o qual o Japão tinha um protocolo prévio para que as pessoas desse país pudessem visitar o Japão sem terem que requerer um visto especial para turismo, sem terem que declarar o itinerário da sua viagem, sem terem que necessariamente ir através de agências de viagens. Esse tipo de protocolos existia com uma série de países, mais de 150 países, e também existia com Portugal. Durante a situação da pandemia, esse protocolo foi suspenso. O governo do Japão decidiu que não estava em condições de fazer isso. Oficialmente, a partir de 11 de outubro, muito recentemente, o Japão voltou a validar esses protocolos previamente existentes. Mas a maneira como isso é processado no Japão não é exatamente igual à maneira como estava em vigor e era o processo normal até 2020. Portanto, oficialmente o Japão já abriu para o turismo internacional. A esmagadora maioria dos países com o qual o Japão tinha protocolos de circulação para visitantes temporários, vulgo turistas, voltou a estar em vigor com esses protocolos. Em alguns casos pontuais pode haver algumas limitações e agora no resto do vídeo nós vamos falar sobretudo das questões dos turistas portugueses ou das pessoas que têm um passaporte português, que são de nacionalidade portuguesa e que querem visitar o Japão em turismo. Então, eu vou ressalvar que vocês devem ir sempre aos canais oficiais dos vários ministérios do governo do Japão. O do Border Control, do controle sanitário, do controle de tudo e mais alguma coisa. Porque esses websites é que são as fontes oficiais do governo do Japão. E, portanto, devem sempre verificar estas informações. Eu aqui também vou dar informações, mas deixo que a autoridade oficial é o governo do Japão, nestes casos. Então, se vocês forem ver o website do Ministério da Saúde, que inclui também o Ministério do Trabalho, o Ministério do Bem-Estar, digamos assim, vocês vão ver que existem border control, existem controlos na fronteira a nível sanitário. Então, apesar de o turismo internacional estar aberto, apesar de já não ser obrigatório requerer um visto de turismo antes da viagem para poder entrar no Japão, apesar disso, continua a existir um controle sanitário. Porque o controle sanitário é gerido por um ministério diferente daquele que gera os vistos. E é por causa disso que há muita confusão e era exatamente isso que eu queria explicar logo aqui na primeira pergunta. Existe controle sanitário à entrada do Japão, mesmo já estando o Japão aberto para turismo internacional. O controle sanitário é uma coisa que está salvaguardada na Constituição japonesa, já estava, mesmo antes do Covid, já era aplicável, já foi aplicável em situações de SARS, em situações de H5N1, outras gripes, outros vírus, etc. Uma das coisas em particular que diz este website do governo do Japão, ou de um dos ministérios do governo do Japão, é que ainda é aplicado um critério de verificação do estado dos viajantes antes deles passarem a imigração. Portanto, o vosso aviãozinho aterra, vocês saem do vosso aviãozinho, estou no aeroporto, estou numa secção do aeroporto. Vocês não podem passar para o território japonês, não podem, se vocês não cumprirem certos critérios. E esses critérios são ao nível da testagem e ou da vacinação. Então, neste preciso momento, desde 11 de outubro de 2022, para os viajantes de nacionalidade portuguesa, portadores de passaporte português, que não tenham estado em nenhum outro país para além de Portugal nos 14 dias anteriores à sua viagem, que não tenham adoecido de Covid-19, que não tenham estado positivo para o Covid-19, que não tenham sintomas nem suspeitas de Covid-19, é aplicável o seguinte critério: terem 3 doses de vacinação, ou se a vacinação for Janssen, terem a dose inicial da Janssen e depois a dose de reforço, e terem o certificado oficial emitido pelo governo, neste caso de Portugal, tirado em inglês,
O critério do Japão é o certificado de vacinação tem que estar em inglês ou japonês. No caso do governo de Portugal, emite o certificado de vacinação em inglês. Já não é mau. Tem validade internacional, grosso modo. E esse certificado tem que ser devidamente introduzido nos canais de verificação do mesmo que o governo do Japão determina. Já vou falar um bocadinho mais disso. Portanto, não é simplesmente irem ao site, imprimirem o certificado de vacinação e levarem-no a papel. Isso não chega. Outro critério é vocês fazerem um teste de sangue serológico. Não é o teste rápido, é o teste de sangue. E terem o resultado validado por um dos laboratórios da lista de laboratórios previamente determinada em cada um dos países. E esse teste tem que ter essa certificação. Não é terem um teste de laboratório de sangue a dizerem que não têm Covid em qualquer laboratório. Não, ok? Há uma lista previamente determinada que vocês podem, inclusivamente, pedir à Embaixada do Japão em Portugal que vos diga quais são os laboratórios, nomeadamente dizendo a área do país mais ou menos onde se encontram. Eu acho que não é muito prático, porque não são muitos, a maior parte deles são em Lisboa ou eventualmente no Porto, mas há uma lista de laboratórios nos quais vocês podem fazer estes exames e são testes de sangue e os resultados são válidos desde que feitos 72 horas antes da vossa chegada ao Japão. Eu ainda acho que a via da certificação da vacinação é mais eficiente, é mais prática, é mais universal, é mais execuível do que a via dos exames, mas existem pessoas que, por exemplo, não puderam tomar a vacinação por algum motivo, então isso também está salvaguardado. Mas lá está, tudo isto cai por terra se vocês tiverem sintomas de Covid-19 e se vocês tiverem sintomas de Covid-19, nomeadamente temperatura alta. Atenção que há pessoas que têm temperatura alta regularmente, mesmo quando não têm febre. E se tiverem temperatura alta, porque a vossa temperatura vai ser medida, quando vocês aterram no Japão, vocês vão ser testados, ok? Vai ser medida a temperatura e se eles tiverem suspeitas, eles testam-nos. Mesmo se vocês já tiverem apresentado vacinação e mesmo se vocês já tiverem apresentado testes. Se houver suspeitas, se vocês tiverem temperatura alta, tiverem a suar, tiverem a tossir muito, tiverem aquilo que as autoridades de saúde no aeroporto acham que é suspeito, nesse caso vão-vos testar. E se testarem positivo, vão ter quarentena. Se testarem negativo, não, mas se testarem positivo, vão ter quarentena. Então o Japão está aberto para turismo internacional. Oficialmente não há quarentenas, mas se vocês tiverem suspeitas, ao apresentarem suspeitas aos olhos daqueles que estão capacitados para as reconhecer, vocês vão ser testados. E se testarem positivo, vocês vão ter quarentena. O segundo tipo de pergunta que me chegou de várias maneiras diferentes que é, mas agora já é preciso fazer seguro de saúde ou já não é preciso fazer seguro de saúde? Ouvi dizer que o Japão exigia que se fizesse seguro de saúde e depois deixou de exigir. Muita confusão nesse setor. Então vou esclarecer. Durante algum tempo, o Japão teve assim semi-aberto para turismo internacional, permitia a entrada de turistas internacionais, ou seja, não japoneses, que viessem de certos países e que tivessem o seguro de saúde do governo do Japão, que subscrevessem o seguro de saúde oficial do governo do Japão para terem cobertura médica no Japão. Essa regra caiu a 11 de outubro, já não está em vigor. Mas vocês ainda têm que ter maneira de garantir ao governo do Japão que se vocês adoecerem no Japão não vão custar nada aos contribuintes japoneses. Vocês têm que ter uma apólice de seguro ou de saúde, não é só de viagem, de saúde em viagem. Vocês têm que ter uma apólice de seguro de saúde em viagem ou um seguro com assistência à saúde em viagem, por exemplo, associado ao vosso cartão de crédito com o qual compraram a viagem, ou da vossa mesma seguradora que faz o vosso seguro da casa, ou o vosso seguro de vida, etc. Vocês têm que ter cobertura para tratamento de Covid-19 que seja válida no Japão, para terem a certeza que se vocês tiverem positivo lá, vocês podem ter o tratamento de saúde lá, ou, melhor ainda, e esta é a minha dica, verificarem se o vosso seguro de saúde em viagem garante o repatriamento em caso de escolha do paciente. Não fica dependente das autoridades médicas, que é aquela situação em que vocês podem decidir, ok, as autoridades de saúde, eu apanhei isto durante a viagem, as autoridades de saúde estão aqui a dizer que eu tenho que ter um tratamento. Eu não quero ficar neste país, eu não quero arcar com os custos do tratamento neste país, eu quero voltar para o meu país e eu, como paciente, eu como pessoa segurada, vou ativar o meu seguro nesse sentido. Então, nesse sentido, vocês podem ativar o seguro e podem voltar, neste caso para Portugal, e serem tratados pelo sistema de saúde português.
através deste seguro. Existem N seguradoras a nível mundial e internacionais, muitas, muitas, muitas. Há muitas opções, há para todos os estilos, para todas as bolsas, etc. Eu posso-vos dar recomendações quais são as seguradoras que eu sei que funcionam, que eu sei que têm cobertura no Japão e que são internacionais e que vocês podem subscrever o seguro de saúde deles, inclusivamente online. Então, vocês têm que fazer um seguro com cobertura de saúde para o Covid-19 para estarem no Japão. Isso têm obrigatoriamente que fazer. No Japão já acontecia, mesmo antes de toda esta história do Covid-19. Mesmo se vocês quisessem fazer uma coisa tão simples como chamar uma ambulância ou fazer uma urgência no hospital, se vocês não tivessem seguro de saúde com validade no Japão, vocês tinham que pagar como privado. E o Japão tem um serviço de saúde à lá Estados Unidos da América. Vocês pagam, sei lá, à vontade 500 euros ou mais só por chamar uma ambulância. Vocês pagam à vontade 5.000 euros ou 10.000 euros se vocês tiverem que fazer uma lavagem ao estômago por causa de um envenenamento alimentar. Estão a ver? Portanto, é um país onde já não era recomendado, pelo menos não por mim, seguramente eu sei que não recomendava a ninguém viajar ao Japão sem fazer um seguro de saúde em viagem. Estas coisas não são extraordinariamente caras. Se o perfil da vossa viagem não for de aventura, se vocês forem durante para aí 2 semanas, se vocês estiverem na meia-idade, se vocês não tiverem comorbidades, em princípio vocês vão ter um seguro de saúde inferior a 100 euros e que é mais do que suficiente. Portanto, existe. Vou dar aqui só alguns exemplos. Por exemplo, a Safety Wings, a World Nomads, a Atlas International, o Passport Car, o GeoBlue, a Yati Seguros, a vossa seguradora do costume e o vosso cartão de crédito do costume. Há muitas. Regras novas sobre o tamanho de bagagem. Esta é uma pergunta que eu fabriquei a partir de uma série de dúvidas que as pessoas me colocaram. A maior parte das pessoas colocam perguntas como o que é que recomendas levar na bagagem? Existe o limite de bagagem que eu levo no avião, ou no comboio, ou no Shinkansen? Então fazem perguntas nesse sentido. E eu pensei, vou falar das regras para o tamanho da bagagem e vou explicar porque é que isso existe, desde quando é que existe, etc. Para vocês ficarem mesmo esclarecidos. Então, isto tudo vem de maio de 2020. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava no Japão, ainda em 2019, antes de regressar a Portugal, portanto, isto devia ser novembro de 2019, porque eu regressei a Portugal para o Natal, exatamente, para passar a quadra dessa fase natalícia com a família. Portanto, em novembro de 2019 já estava em todo o lado no Japão a informação acerca das regras dos limites de tamanho de bagagem que iam ser aplicadas a partir de maio de 2020. Ora, o que é que aconteceu no início de 2020? O que aconteceu no início de 2020 foi que o Japão fechou as fronteiras para todo lado e todo o mundo fechou as fronteiras para todo lado por causa da pandemia. E os visitantes internacionais deixaram de viajar ao Japão. E, portanto, agora que o Japão acabou de abrir ao turismo internacional, há muita gente com vontade de ir ao Japão ou até a ir já para o Japão sem esta informação, porque esta informação não passou para o público internacional. Claro que os japoneses já estão super habituados a isto, porque eles usam comboios de longo curso, porque eles usam voos internos durante estes anos. Mesmo não havendo tanto turismo internacional, nunca deixou de haver circulação de japoneses dentro do seu próprio país. Então, esta coisa do tamanho da bagagem não é uma novidade para os japoneses. Vocês são capazes de não as ver muito assim em blogs e coisas de divulgação por aí, por isso eu vou falar nisto. O tamanho da bagagem não é o mesmo que o peso da bagagem. Comece já por aí. Isto que vocês veem aqui é uma fotografia do que vocês vão encontrar numa plataforma de embarque num comboio de alta velocidade, chamados Shinkansen, em geral como um grupo de comboios. Há muitos Shinkansen diferentes. Mas os comboios de alta velocidade, os comboios bala, os Shinkansen têm plataformas diferentes das dos outros comboios, porque as linhas em que eles viajam também são diferentes das dos outros comboios. E nestas plataformas vocês veem isto. Veem uns espacinhos e veem um oficial, uma pessoa que trabalha para a companhia de transportes, a indicar-vos que vocês devem encostar ali a vossa bagagem e ver se ela cabe nestes tamanhos. Um bocado como aquilo que vocês veem também nos aeroportos, que existem. As várias companhias aéreas têm estes stands onde colocam uma medida empírica e vocês já sabem que se a minha bagagem couber aqui, então cabe dentro do avião, posso levá-la para a cabine do avião. A ideia é exatamente a mesma. Se vocês fazem um voo no Shinkansen e alguns outros comboios de longo curso, os Super Express, os não sei quê, mesmo que não sejam Shinkansens, também aplicam esta regra, a vossa bagagem tem que caber naquele espaço. Porque aquele espaço corresponde ao espaço que vocês
têm na cabine para porem a vossa bagagem. Então, quais são as medidas que vocês têm que ter presentes? Vocês têm que medir a altura da vossa bagagem, desde as rodinhas até à pega, inclusive. Tem que medir a largura, a parte mais larga, e depois tem que medir a profundidade, a espessura da própria bagagem. Convém que a bagagem tenha contornos definidos, que não sejam aquelas mochilas à la campismo. Pode ser rígida ou semi-rígida, mas convém que tenha contornos definidos para vocês poderem medir estas 3 medidas, em centímetros. E depois somam estas 3 medidas e tem que dar até 160. Até 160. Esse é o número mágico, 160. Eles chamam isto a baggage 160. Então, se a vossa mala der essas medidas, vocês conseguem ter a vossa mala, vocês conseguem levar a vossa mala com vocês para dentro da cabine dos comboios de longo curso, dos autocarros de longo curso, basicamente todo o lado. Vocês conseguem levar facilmente com o bilhete normal que vocês já têm. Se tiverem a usar o Japan Rail Pass, dá. Se tiverem a comprar o bilhete na bilheteira na hora, dá. Tudo dá. Se a vossa mala for maior do que este tamanho, mas maior até um certo tamanho, ainda é possível utilizarem os meios de transporte, desde que tenham um lugar reservado previamente nas carruagens que permitem a entrada de bagagens com tamanhos grandes, com tamanhos maiores do que as medidas todas medirem 160. Portanto, não é muito prático. Isso significa que vocês, mesmo que tenham coisas como o Japan Rail Pass, vocês têm que ir à bilheteira fisicamente, vocês têm que dizer, eu quero viajar neste comboio que parte nesta plataforma a esta hora, por favor reserve-me um lugar na carruagem dos tamanhos de bagagens grandes, porque eu vou levar esta bagagem comigo. E mostram a bagagem. E aí vão-vos emitir um bilhete que vocês vão ter que pagar, mesmo que já tenham o Japan Rail Pass, essa parte. Se vocês tiverem o Japan Rail Pass normal, essa parte do lugar reservado, na carruagem reservada, normalmente não está incluída, a menos que vocês tenham comprado o Green Card, mas mesmo assim têm que passar pela bilheteira para dizer qual é o vosso lugar reservado, não podem simplesmente entrar, e só depois é que vocês podem efetivamente ir para o comboio. Portanto, não é muito prático, não é muito comum no perfil das pessoas que viajam ao Japão em turismo e, portanto, eu recomendo vivamente que vocês tenham em conta o tamanho da vossa bagagem. Vocês devem, em relação ao peso, conseguir levantar fisicamente a bagagem até acima da vossa cabeça, porque vocês vão ter que a encaixar no comportamento em cima da vossa cabeça. Então, a bagagem tem um critério de tamanho, não tem um critério de peso, porque o critério de peso varia de pessoa para pessoa. Se vocês conseguirem levantar a bagagem em cima da vossa cabeça e colocá-la neste tipo de compartimentos, ótimo. Aquilo que já não é permitido de todo é este tipo de cenas. Cenas em que os turistas com bagagens enormes entupiam as entradas do Shinkansen, demoravam muito tempo a embarcar e causavam atrasos nos transportes. Por causa do turismo internacional no Japão ter crescido tanto nos últimos anos, com Docença 2019, este tipo de cenários começou a ser um problema e foi por causa disso que desenvolveu-se esta regra. Outra pergunta que me fazem muito é sobre o ien e o câmbio. E normalmente comentários do género, mas o ien agora está muito baixo, portanto está tudo mais barato. Ou agora é barato viajar ao Japão. É e não é, mais ou menos, então vou falar disso. De facto, como vocês podem ver aqui, o câmbio modificou-se bastante nos últimos anos. O ien, que é a moeda japonesa, desceu muito em relação ao dólar e em relação ao euro. Vamos considerar aqui que dólar e euro é a mesma coisa a nível de câmbio. Tipo, X dólares e X euros é a mesma coisa, porque para efeitos de câmbio neste momento é como se fosse. Então, para quem usa a moeda euro ou para quem usa a moeda dólar, pode vir esta ideia, mas se o ien desceu, então é tudo muito barato no Japão. O que está a acontecer no Japão neste momento é que há também uma grande inflação. O Japão não era um país onde havia inflação, era um país que tinha os preços estagnados há 30 anos, era um país que tinha uma economia lenta, depois do chamado período da era glaciar económica, aquilo nunca voltou completamente a restabelecer-se. A população em geral habituou-se a um estilo de vida frugal e os salários também não subiam muito, portanto também não havia inflação e não havia subida de salários, estava tudo muito congelado. O que aconteceu no Japão recentemente foi uma enorme desvalorização do ien, somada a
um aumento da inflação. Portanto, os preços das coisas correntes do dia a dia subiram todos, em todos os setores. Subiu a energia, subiu, obviamente, tudo o que tem a ver com a logística por causa dos combustíveis, subiram os preços dos produtos no supermercado, subiram os preços das rendas, subiram os preços de tudo. Então, para os japoneses, na perspectiva dos japoneses que ganham em ienes e que têm que viver com os ienes que ganham, é um período económico muito difícil. Os europeus também estão a sentir isso, mas eu acho que os japoneses estão a sentir ainda mais. Quando vocês viajam ao Japão, mesmo sendo turistas, vocês vão ter necessariamente que comprar produtos e serviços no próprio Japão. As comidas, eventualmente subcontratar guias locais, andar de táxi, whatever. Portanto, vocês vão ter que gastar dinheiro e os preços das coisas no Japão subiram. Somado a isso, existe o facto de haver uma grande procura do turismo internacional para o Japão, faz com que as coisas que são produtos e serviços direcionados para os turistas, nomeadamente os estrangeiros, tenham subindo ainda mais. Há uma espécie de hiperinflação nesse caso, porque a economia japonesa precisa desesperadamente desse boost económico, uma vez que está nas circunstâncias em que está. Portanto, se vocês forem utilizar hotéis, se vocês forem viajar, transportes, se vocês forem comer a restaurantes, se vocês forem comprar bilhetes de atrações, essas coisas todas, em princípio vocês vão gastar muito mais dinheiro do que gastariam com experiências semelhantes até 2019. Portanto, apesar do iene estar mais fraco, vocês vão gastar mais dinheiro fazendo as viagens no Japão que vocês querem fazer. Quinta pergunta. Devo trocar ienes em Portugal ou no Japão? Esta pergunta é um bocado a continuação da anterior. Muita gente me faz esta pergunta. Se vocês forem consultar o câmbio entre o iene e o euro, 1000 ienes é quase 7 euros. Vamos arredondar 1000 ienes para 7 euros. Isto é o câmbio tout court. Mas a somar a este câmbio, vocês têm a variação da própria taxa de câmbio, pode ser mais alta do que isto. Vocês têm os custos bancários internos de fazerem câmbio. Vocês têm os custos bancários externos entre o Banco de Portugal e o Banco do Japão, ou neste caso o Banco Central Europeu e o Banco do Japão, e vocês têm as taxas de levantamento nas máquinas da ATM. Então o câmbio que vocês consultam na internet não é o câmbio direto, vocês gastam mais dinheiro do que isso. E as caixas ATM no Japão, nomeadamente as da cadeia 7-Eleven, têm uma taxa que normalmente é à volta de 220 ienes por levantamento. Portanto, nós estamos a falar de, se vocês forem uma máquina de levantamento automático, ATM, e levantarem o máximo por dia, que eu acho que é para aí 20 mil ienes, vocês pagam menos do que 2 euros. Eu acho que é mais prático as pessoas levarem cartões com os quais já negociaram boas taxas de câmbio com os seus respectivos bancos ou entidades emissoras do cartão e depois levantarem o dinheiro quando estão no Japão nas máquinas ATM, uma vez que a taxa por cada momento de levantamento é baixa, uma vez que estas caixas existem em todo lado e são seguras, e uma vez que normalmente através do banco do Japan Post ou do banco das 7-Eleven, o câmbio é muito parecido com aquele que vocês têm lá em cima dos 1000 ienes, 7 euros. Portanto, falem primeiro com a vossa instituição bancária. Se a vossa instituição bancária assegurar, se vocês chegarem ao balcão e disserem quero encomendar ienes antes da minha viagem, e se eles assegurarem que vos entregam 100 mil ienes por um valor que custa até 700 euros, então nesse caso compensa trocar antes de viajar. Se custar muito mais, já não compensa. Estão a perceber? Se vocês chegarem ao vosso banco e disserem eu quero reservar para uma viagem que vou fazer daqui a 3 meses, quero reservar 100 mil ienes. Por quanto é que vocês me vendem estes 100 mil ienes? Eles vão lá para dentro fazer as contas, depois voltam e digam isto vai custar 1200 euros. E vocês vão dizer, epá, isso é muito acima da taxa de câmbio. Eu não quero, eu prefiro levantar lá. Agora imaginem que eles dizem, isso vai custar 750 euros. Você chega aqui, ao balcão daqui a 2 meses ou 3 meses, sai 750 euros da sua conta e você recebe em notas 100 mil ienes. Esse caso é um ótimo negócio. Não digam outra coisa, aceitem e façam a encomenda. Agora, se eles conseguem juntar 100 mil ienes durante esse tempo, é que já é outra história. Porque a divisa estrangeira, fisicamente, as notas fisicamente, é muito difícil eles conseguirem juntar, porque não há japoneses suficientes a viajarem para aqui, a fazerem o câmbio quando cá chegam e, portanto, a entregar as notas. E é muito, muito raro os bancos
conseguirem fazer um networking de agora existe uma instituição bancária, sei lá, em Madrid ou em Sevilha, que tem muitos ienes e nós temos transporte interno e vamos trazer as notinhas para cá. Mais custos ainda do transporte. Estão a perceber? E porquê é que os voos para o Japão estão tão caros? É verdade, os voos para o Japão estão caros. Há muitas coisas que aconteceram entretanto. Em 2020 as fronteiras fecharam, os voos pararam, houve muitos despedimentos massivos de pessoal relacionado com tudo o que tem a ver com a gestão dos aeroportos, em terra, no ar, assistentes de bordo, pilotos, seguranças, etc. E mesmo depois de outubro de 2022, portanto, da chamada reabertura do Japão ao turismo internacional, o que aconteceu foi uma necessidade muito urgente de voltar a contratar trabalhadores, mas a não existência no pool de trabalhadores de pessoas que queiram trabalhar nestes setores. Portanto, as pessoas que saíram destes setores e que foram liberadas destes setores tiveram tempo suficiente fora desta área de trabalho para terem que reestruturar a sua vida, porque isto durou muito tempo, eles vão ter fechado muito tempo, e não há pessoas novas ou pessoas daquelas que tenham sido dispensadas que queiram voltar em número suficiente para a demanda do momento presente. O que significa que as companhias, que as empresas deste setor têm todas que fazer coisas como reestruturar a sua expectativa de gastos com salários, fazer treinos porque têm que treinar pessoas do zero, subcontratar outras empresas de recursos humanos para colocar, entretanto, os recursos humanos indispensáveis a que isto tudo volte a funcionar, e isto aumentou-lhes os custos. E como aumentou-lhes os custos, quem paga isso é o consumidor final, com o produto que é a venda do bilhete de transporte aéreo. Depois, a somar a isso, há rotas alternativas para evitar o espaço aéreo russo e ucraniano e centro-europeu em geral. Estas rotas alternativas são muito por cima pelo norte ou então pelo Médio Oriente, Qatar, Dubai. São rotas que vão aumentar a distância, aumentar o gasto de combustível, neste caso do avião, e portanto isso também se vai refletir no preço. Para além disso, para além de gastarem mais combustível porque têm que fazer rotas que andam à volta e que são maiores, o preço do combustível aumentou para tudo. Não foi só para os carros, foi também para os aviões. E para além disso, há despesas extra com a higiene, com tudo o que tem a ver com a burocracia, com tudo o que tem a ver com a esterilização dos espaços e a manutenção dos equipamentos, que são despesas muito elevadas e que são despesas que, quanto mais voos se fazem, mais essas despesas se têm que fazer. Estão a ver? Porque elas são por lugar de avião, por voo, tem sempre que se fazer. Senão não se pode garantir estas viagens em segurança nestas circunstâncias do mundo com Covid-19. Então, tudo isso realmente fez com que os voos para o Japão estejam mais caros. Há uma tendência de inflação em certos momentos do ano específicas, são chamadas épocas altas de viagens internacionais em geral, e são as épocas altas em particular do Japão. E isto leva-me à seguinte pergunta, que são as épocas do ano e as épocas altas, e o que é que devem mesmo evitar. Porque neste momento acho que é melhor falar-vos do que é que devem mesmo evitar, que eu acho que pode ser inclusivamente perigoso. Então, houve uma coisa que aconteceu recentemente na Coreia do Sul, que foi uma catástrofe, que foi nos festejos do Halloween, em Seul, na capital da Coreia, porque durante estes anos não se puderam fazer festejos e ocasiões de celebração pública na rua de multidões, as pessoas estavam todas com muita vontade de fazer isso. E nomeadamente as pessoas mais jovens, os adolescentes, os jovens adultos, as pessoas que queriam festejar o Halloween na rua. Mas durante estes anos isso não se fez. As autoridades de segurança não estavam preparadas para lidar com as multidões. As pessoas não se sabiam comportar em multidões. Os espaços não estavam a ser geridos para gerir muita gente. Isto foi tudo absolutamente contrário aos procedimentos normalizados ao longo dos últimos 2 anos. E nenhum dos intervenientes, autoridades, seguranças, lojistas, promotores de eventos e as próprias pessoas que queriam ir às festividades, ninguém estava preparado para estar num contexto de muita gente em pouco espaço. Multidões é uma prática, é uma coisa que se aprende. Se vocês não praticam, não sabem, não é um passo de mágica. E isso é extremamente perigoso. E morreu muita gente. E morreram mais do que 150 pessoas nos festejos de Halloween na rua em Seul. Isto é muito grave. Então, o meu primeiro aviso, porque a minha preocupação número 1 é a vossa segurança, saúde e bem-estar, é não viajem para lado nenhum do mundo
em que estão previstas multidões, que vocês são só uma pessoa, ou mesmo que vocês sejam um grupinho, vocês não vão sobreviver a circunstâncias destas. São mesmo graves. Então, a minha primeira recomendação é: evitem épocas do ano, ou festejos, ou celebrações, em que há já cronicamente e seguramente, garantidamente, a expectativa que vai haver multidões. Quando é que isso acontece no Japão? Isso no Japão acontece durante os primeiros dias do ano, da passagem do ano civil, porque no Japão a passagem do ano é muito mais importante do que o Natal. E o Japão, ao contrário, por exemplo, da China ou de outros países, como que adaptou o calendário ocidental em relação à passagem do ano. Então, a grande festa da passagem do ano no Japão não é o Ano Novo Lunar ou o Ano Novo Chinês. Também se celebra e também se fazem festejos, mas a grande festa é o 1 de janeiro, como no resto do Ocidente. Então, durante os dias imediatamente antes e durante os 10 dias depois do 1 de janeiro, há multidões nos sítios que são sítios onde as pessoas vão rezar para pedir desejos ou pedir a realização dos seus sonhos e das suas expectativas para o ano novo. Nomeadamente, em particular, nos primeiros 3 dias no ano. Então, nos primeiros 3 dias no ano, tudo o que é templos e santuários do Japão tem multidões, como aquelas que vocês veem aqui nas festas, aqui nas fotografias desses festejos, e pode ser perigoso. Sinceramente, acho que vocês devem evitar isso. Outra coisa que vocês devem evitar, sem dúvida, é a Golden Week. A Golden Week é a primeira semana de maio. A Golden Week é o principal período de férias dos japoneses. Não há... Tirando o Obon, que é meio de agosto e que é ir à terra natal e visitar os túmulos dos antepassados e prestar-lhes respeito, eu não estou a ver nenhuma outra ocasião, para além do Obon e da Golden Week, em que tantos japoneses, ao mesmo tempo, viajem tanto. E viajam normalmente dentro do próprio Japão. Às vezes na Golden Week, porque é uma semana ou 10 dias, às vezes vão ao estrangeiro, mas normalmente é dentro do próprio Japão. Então, tudo o que é atrações populares de turismo são populares para o turismo internacional, mas também são populares para os próprios japoneses. Se vocês forem de uma determinada província no Japão, quando vocês viajam no país e vão a uma área diferente do país, vocês também vão ser turistas nessa área. Então, os japoneses entopem redes de transporte ferroviário, rodoviário, aeroportos locais, sítios turísticos, é mesmo de multidão. Não é a melhor semana para aproveitar o Japão de todo e, mais uma vez, nesta lógica de dar-vos os avisos em relação à segurança e ao bem-estar, já para não falar da inflação de preços nesta altura e da dificuldade de encontrarem alojamentos e transportes, mas sim, sem dúvida, a Golden Week também será para evitar em 2023, uma vez que vai ser a primeira Golden Week também aberta ao turismo internacional. E agora, uma coisa relacionada com a época do ano e com sítio específico é as alturas mais procuradas para estar no Monte Fuji e, em particular, para escalar o Monte Fuji. O Monte Fuji só está aberto à escalada durante um período reduzido do ano. Isto é determinado pelo governo do Japão. Não vale a pena vocês quererem escalar o Monte Fuji, por exemplo, em abril, porque ele não está aberto para escalada. Vocês fisicamente não podem chegar ao Monte Fuji e começar a subir o Monte Fuji. Não dá. Há barreiras e vocês não podem subir. Isto é por questões de segurança. Não é garantido que não haja gelo, que vocês não tenham que lidar com neve lá em cima. Portanto, o Fuji só está aberto basicamente durante o verão. E durante o verão, e em particular quando o Fuji abre, isto as autoridades do Japão dizem: sim, vamos abrir o Fuji nesta data, como estava previsto, porque verificamos que tem condições para abrir, que é normalmente em junho ou em julho. Há uma procura imensa. Então, nestas alturas, vocês têm também multidões aliadas a uma época do ano e aliadas a um sítio específico. Também acho que devem evitar isto. Vão escalar o Monte Fuji ou vão ao Monte Fuji ou às vilas e cidades à volta do Monte Fuji numa altura que não seja a altura em que começa a época de escalada do Monte Fuji, porque vocês vão ter carrinhas e autocarros de caminheiros viajantes japoneses e não só, que organizaram estas excursões e que estão a vir de várias partes do Japão e que ficam nas vilas e cidades à volta do Monte Fuji para depois se prepararem para fazer a escalada. Então, sim, de todo. Não façam, é uma experiência a evitar totalmente. Depois existem outras circunstâncias a evitar, que são, por exemplo, o pico da umidade e do calor. Eu acho que
Agosto é o pior mês para visitar o Japão. Eu já visitei o Japão em agosto com grupos, porque muitas vezes as pessoas de Portugal, em particular de Portugal, tiram férias em agosto e só pensam férias como sendo agosto, ou às vezes o trabalho que fazem só lhes permite tirarem férias em agosto. E então, nesse caso, há pessoas suficientes para organizar um grupo. Eu aviso sempre as pessoas das circunstâncias com as quais vão lidar. Vai ser muito extenuante a nível físico e psicológico. Agora, tenham atenção, se vocês são pessoas que têm problemas de retenção de líquidos, problemas de inflamação crónica, doença de Crohn ou outras doenças de síndrome de cólon irritável, muito mais propensos a terem desarranjos intestinais. Se vocês têm problemas de sono, problemas de respiração, roncopatia, se vocês têm problemas de perda de eletrólitos ou de sais minerais pela sudação, se vocês têm tensão muito baixa, se vocês viajam com crianças, se vocês têm mais do que 65 anos, se vocês têm diabetes, há uma série de circunstâncias em que está altamente contraindicado vocês fazerem viagens em agosto ao Japão e ao Sudeste Asiático, em geral. Eu aviso as pessoas dessas circunstâncias. Sinceramente, já tive pessoas que me disseram: não queres fazer, eu vou comprar uma agência de viagens e faço, e vou. E depois sentiram-se mal. E eu não desejo isto a ninguém, porque ninguém quer ter razão nestas circunstâncias, sinceramente, sou uma besta mesmo. Porque evitem, a sério, evitem. Vão noutras alturas, evitem ter que passar por isto. E eu estou farta de avisar, mas pronto. Então, e se vocês viajarem ao Japão proximamente? Eu não digo que é para evitar, o Japão está aberto, vocês podem viajar ao Japão proximamente. Evitem é estar com multidões, estar em sítios onde está muita gente, e se vocês tiverem mesmo que estar, usem máscara, que é o mesmo que os japoneses fazem, mesmo na rua. Se for no verão é mais desconfortável, mas é o que os japoneses fazem e nós devemos adaptar a como o país está a funcionar. Se nós o queremos visitar, temos que aceitar também como é que o país está a funcionar. No Japão usa-se máscara sempre que se está num sítio em que não é possível garantir o distanciamento com as pessoas. Oitava pergunta. Esta lista vai ter 10. Oitava pergunta é uma pergunta que vem no sentido de várias perguntas também. Às vezes as pessoas, e preciso de ser seguido, e tenho que ter uma pessoa a tomar conta de mim, e tenho que ter aquela coisa dos chips. Às vezes as pessoas dizem isso dos chips e eu penso, não, ninguém põe chips em ninguém no Japão. Mas pronto, então eu vou esclarecer. Para um perfil hipotético de viajante que dá valor à privacidade e que não quer que façam coisas como copiar o passaporte quando fazem o check-in num hotel ou usar uma app no telemóvel que tem GPS e que informa o governo do Japão onde é que vocês estão a todo momento. Se vocês podem fazer turismo no Japão, se vocês acham, têm a convicção de que isto não é admissível e dão muito valor à vossa privacidade. A resposta para isso é não. Vocês não podem fazer turismo no Japão se vocês colocarem a vossa convicção acerca da vossa privacidade acima daquilo que são as regras do próprio país para aceitar turistas estrangeiros. E a maior parte destas coisas são anteriores à pandemia. Não têm nada a ver com as medidas do Covid e já existiam antes, ok? Se vocês viajassem ao Japão em qualquer altura até 2019, quando vocês faziam check-in num alojamento, num hotel, vocês tinham que providenciar fisicamente o vosso passaporte à pessoa e a pessoa que estava do outro lado do balcão tinha que fotocopiar o vosso passaporte e vocês tinham que escrever à mão o número do vosso passaporte num documento. Estas duas coisas eram obrigatórias. Os alojamentos no Japão têm que reportar a autoridades japonesas onde é que estão as pessoas que lá fazem o check-in e já tinham que o fazer antes da pandemia. A app chamada MySOS foi criada pelo governo do Japão para facilitar o procedimento de contact tracing em relação à pandemia. Saber onde é que estão as pessoas, quando é que há surto, quem é que esteve num sítio onde houve um surto, eventualmente precisar de ser testado, etc. É verdade que esta app, a MySOS, só foi criada para a Covid. No entanto, vocês já tinham meios de supervisão de onde é que vocês andavam. Quando as pessoas entravam no Japão, mesmo até 2019, antes da pandemia, as pessoas tinham que providenciar uma foto tipo passe no ato de passarem a imigração e as impressões digitais dos 2 polegares no ato de passarem a imigração, para vocês poderem sair do aeroporto. Vocês já tinham que dar as vossas impressões digitais e foto e assinar um termo de responsabilidade, que era o chamado um papelinho verde, Visa Waiver,
vocês tinham que assinar esse termo de responsabilidade quando entravam no Japão. Vocês já estavam a dar ao governo do Japão a possibilidade de vos localizar através das câmaras de vigilância de espaços públicos ou através dos registros dos hotéis para onde vocês iam passando e até das atrações que vocês iam visitando quando lá vos pedia para vocês colocarem o vosso número de passaporte ou o vosso nome e país de proveniência. Então, isto já eram coisas que, sinceramente, eu acho que vocês têm que notar, para o caso das pessoas que têm uma tendência mais de querer saber se a gestão da pandemia limitou muito a sua liberdade. Olhem para as coisas que já existiam antes da pandemia. Já era absolutamente indispensável para o governo do Japão e de muitos outros países controlar como é que os viajantes estrangeiros se comportavam e onde é que eles estavam. Isto simplesmente ficou mais reforçado porque eles precisavam de fazer o contact tracing, porque eles precisavam de gerir a pandemia. Eu também não gosto disto, mas se nós queremos visitar um país, nós temos que nos adaptar às regras e à autoridade do governo desse país. Então, a app MySOS é obrigatória, vocês têm que a descarregar para o vosso telemóvel, smartphone, dispositivo móvel, etc. Vocês têm que introduzir os dados nessa app antes da viagem ao Japão. E só quando introduzem os dados nessa app, que tem a ver com o vosso certificado de vacinação, vocês têm que subscrever que aceitam os termos do governo do Japão em termos de medidas de saúde pública enquanto lá estão. Isto é absolutamente obrigatório. Vocês têm que chegar ao ponto em que têm um QR Code na app, um código QR, aquela coisa dos quadradinhos, e vocês vão ter que passar este QR Code em múltiplos pontos, onde há, por exemplo, atrações turísticas que vocês querem visitar, centros comerciais onde vocês querem entrar, algumas termas, alguns restaurantes, etc. Vocês têm que passar este código de barras nestes sítios para haver uma base de dados a saber para onde é que vocês andam em cada momento. Para coisas como gestão de risco em tsunamis, em terremotos, em etc. Isto também é importante porque eles sabem onde é que vos vão procurar. E sabem onde é que as pessoas têm que estar e onde é que desapareceram, etc. Portanto, isto já era importante em gestões de calamidade, para além das questões sanitárias. Sobre os hotéis especificamente, as instituições hoteleiras do Japão podem recusar-vos alojamento se vocês recusarem dar os dados do vosso passaporte e permitir que eles os registem. É verdade, mesmo que vocês tenham feito a reserva, mesmo que vocês tenham pago a reserva, eles podem recusar-vos alojamento se vocês não aceitarem as regras para fazerem o check-in. As limitações em relação a circular no Japão, entrar no Japão e circular no Japão são diferentes neste momento, novembro de 2022. Se forem num programa de agência de viagens ou se forem num programa de forma independente, não por uma agência de viagens, a resposta direta é não. Não é diferente. A partir de 11 de outubro, o governo do Japão tornou isto indiferenciado, pelo menos para um conjunto de países nos quais Portugal está incluído, finalmente. Houve muitos países que deixaram de ter estas limitações muito antes. Portugal foi só no grupo de 11 de outubro de 2022. Então, vocês têm que usar máscara cirúrgica ou máscara 95 em todos os espaços onde não seja possível garantir um distanciamento de 2 metros da pessoa que vocês têm mais próximo de vocês. Obviamente em todos os espaços interiores. Vocês vão ver que os japoneses usam máscara de uma maneira normalizada, já utilizavam antes da pandemia, nomeadamente em alturas em que havia pólen ou em alturas de época alta da gripe sazonal, já era absolutamente normal e continua a utilizar-se. Vocês vão ver o gel para desinfetar as mãos ainda colocado em estações de transporte, em sítios onde as pessoas circulam muito, na entrada de lojas. Vocês vão ver avisos para manterem o distanciamento de segurança. Isto é tudo independente da forma como vocês andam. Se vocês andam num tour organizado por uma agência de viagens ou se vocês são turistas independentes, este é o tipo de comportamento e de regras às quais vocês têm que se adaptar. As autoridades de saúde, as autoridades de segurança, os hotéis ou simplesmente as pessoas da loja onde vocês entraram ou do restaurante onde vocês entraram, todos eles podem agir sobre vocês no sentido de ajudar-vos a conformarem-se a este tipo de orientações. E se recusarem fazê-lo, eles podem recusar-vos o serviço. 10ª pergunta e última. Com que antecedência é que se deve comprar bilhetes para atrações ou parques temáticos? O Japão sempre teve uma política dos 3 meses.
A política dos 3 meses é: muitas atrações e muitos parques temáticos no Japão colocam o bilhete do dia X 90 dias antes do dia X. Ok? Então isso significa que já era absolutamente normal no Japão vocês terem este regime mesmo antes da pandemia. Agora que o Japão reabriu ao turismo internacional e há muita procura, o que acontece é que há coisas que já estão esgotadas 90 dias para a frente. Vou-vos dar o exemplo do parque temático do Estúdio Ghibli, que abriu recentemente em Nagoya e dos quais eu tenho estado a dar updates nas redes sociais e no blog. Então, já existia um museu do Estúdio Ghibli em Mikata, mais ou menos a 1 hora do centro de Tóquio, e esse ficou fechado durante a pandemia. O Museu de Mikata já tinha este regime. Os bilhetes iam à venda 90 dias antes da data de entrada prevista. Mas o Museu de Mikata, neste momento, ainda não está plenamente funcional para viajantes a partir do estrangeiro. Quando o Japão reabriu para o estrangeiro, houve muita procura, mas eles não tiveram ainda a capacidade de pôr a funcionar o sistema de aquisição de bilhetes online para compras a partir do estrangeiro, com cartões de crédito do estrangeiro, etc. Então essa ainda não se pode visitar, ainda não se pode programar a visita, estando fora do Japão neste momento. O parque temático dos estúdios Ghibli é uma coisa diferente do Museu dos Estúdios Ghibli. O parque temático dos estúdios Ghibli é em Nagoya, não tem nada a ver com Tóquio, num sítio onde já existia a Sakitsu House, ou seja, a casa de Sakitsu do filme Totoro, ou O Meu Vizinho Totoro. É um parque temático que vai ser muito grande, já abriu uma secção dele no dia 1 de novembro e foram postos à venda os bilhetes até ao final do ano apenas para quem está no Japão e compra a partir do Japão. Então, neste momento, não há bilhetes para o parque temático dos estúdios Ghibli, estão esgotados até ao final do ano civil 2022. A gestão do parque temático está a planear colocar à venda, a partir de janeiro de 2023, os bilhetes com possibilidade de serem comprados a partir do estrangeiro. Então, se eles colocarem à venda os bilhetes em janeiro, vocês podem esperar comprar bilhetes para março, na melhor das hipóteses. Então, isto é muito comum no Japão. Eu dei só aqui um exemplo concreto. Se vocês quiserem ir à Skytree, que é o ponto mais alto do deck de observação de Tóquio, a 450 metros de altitude, tem uma vista maravilhosa, particularmente ao pôr do sol. Inclusivamente vem o Fuji lá à distância, mesmo estando no centro de Tóquio. Se vocês quiserem ir à Skytree, mais uma vez, vão ao website, compram o bilhete meses antes de irem à Skytree. Se vocês quiserem simplesmente aparecer na Skytree e esperar ter um bilhete para o próprio dia, a hora que querem, é altamente provável que não consigam. Outras coisas como experiências de vestir kimono, experimentar kimono, andar de kimono na rua, tirarem as fotografias que vocês quiserem num kimono, que é perfeito, que é lindo, está limpo, é alugado, no final vocês voltam à loja, despem, trocam para a vossa roupa normal e não se preocupam mais com isso. Não têm que comprar um kimono para usar um kimono. Esse tipo de experiências também altamente recomendado que vocês reservem com antecedência para terem a certeza que naquele dia, àquela hora, está disponível para vocês. Bónus! Agora temos bónus. O bónus deste vídeo é falar-vos de Miyajima. Miyajima, que é uma coisa que muita gente quer visitar, durante bastante tempo esteve fechada, ou mais exatamente, não esteve fechada ao público, mas aquele tori, aquele portão em cima da água quando a maré está alta, que é uma coisa que toda a gente quer ver, estava efetivamente fechado, porque estava em obras, estava em manutenção. Outras partes de Miyajima também estavam em manutenção, então não era muito agradável visitar. Mas Miyajima deixou de estar assim. Sinceramente, ninguém quer ir a Miyajima para tirar esta fotografia e passou a estar assim. Então, neste momento, vocês já podem planear Miyajima para a vossa próxima visita ao Japão. Já está tudo muito bonito, muito pintadinho de vermelho. Os viadinhos continuam lá, muito simpáticos. Outro sítio que podem também estar num parque com veados é Nara, claro, mas Miyajima também. Continua a haver a questão de que vocês têm que ir de barco para lá, ainda não há outra alternativa. Há pessoas que me disseram, mas eu não gosto de fazer viagens de barco, enjoo e tal. Mas realmente é isso que há neste momento. Mas o bónus é, Miyajima já entrou nos programas de visita ao Japão outra vez, porque já está lindinho, pronto para visitar. Eu espero que vocês tenham gostado desta secção de responder às vossas perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, obviamente podem colocar aqui nos comentários do vídeo no YouTube. Podem mandar-me por mensagem ou podem entrar comigo através das redes sociais, minhas ou do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal.
Não se esqueçam que o projeto cultural e pedagógico Japão em Portugal tem organizado uma viagem que não é uma venda de viagem, não é um circuito comercial, não é com parceiros que são agentes de viagens e não tem fins lucrativos. Portanto, é uma viagem com o registro mais mínimo a nível de orçamento que eu e os meus parceiros no Japão conseguimos organizar para pessoas que realmente têm interesse na cultura japonesa e querem ter experiências muito imersivas no Japão. E a nossa experiência vai incluir passagem por um festival. Esse é um festival da purificação, é um festival da cultura ancestral shintoísta. Vai incluir passagem pelos lugares na ilha de Kyushu, nomeadamente Nagasaki, mas não só, na qual a presença dos portugueses se fez mais sentir ao longo dos séculos XVI e XVII, e como é que a população japonesa recebeu essas ideias, pessoas, coisas, materiais e transformou isso numa realidade cultural muito interessante, autónoma, e como é que viveu essa memória e essa experiência, mesmo depois da saída dos portugueses, e como é que isso se integrou na cultura japonesa. Portanto, esses conteúdos muito específicos de uma zona do Japão e de uma época da história do Japão estão em exclusivo nesta viagem. Outras coisas que estão em exclusivo nesta viagem são os encontros com as associações culturais japonesas que têm uma relação particular com Portugal. São, por exemplo, cerimónia do chá, experiência de cozinhar doces tradicionais da cerimónia do chá, que são chamados wagashi. Muitas coisas que são especiais. Nós vamos estar em plena floração das ume e vamos apanhar o início da floração das sakura, porque vamos ao sul do país, onde isso acontece mais cedo. Portanto, é um programa que é do melhor que se pode montar para quem realmente quer conhecer o Japão numa experiência cultural, imersiva e num grupinho muito pequeno. Neste momento já só temos 5 lugares disponíveis nesta viagem que sai de Portugal no dia 26 de fevereiro e regressam, ou melhor, saem do Japão no dia 13 de março. Portanto, é a próxima oportunidade que vocês têm para visitarem o Japão neste tipo de programas. Não há muito. Este ano só estamos a pensar fazer realmente na primavera. Ainda não temos confirmação como é que vai ser o outono. Não sabemos também quanto tempo é que o Japão vai estar aberto para turismo internacional. Portanto, queremos aproveitar esta oportunidade, porque não sabemos se as fronteiras vão voltar a fechar ou não, sinceramente. Eu espero que não, mas nunca se sabe. Se vocês quiserem saber mais sobre este programa, se vos agradar esta perspectiva ou se simplesmente tiverem mais perguntas, escrevam nos comentários, não se façam estranhos. Uma grande beijoca para todos e fiquem bem!